Senhoras e senhores, saudações. Estou aqui para falar para vocês mais uma vez sobre essa parte do aprendendo a aprender. O que é importante você saber disso quando você estiver lendo um texto de exatas? É muito comum que a gente leia a parte de exatas como você lê um texto de literatura. Então você faz uma leitura às vezes corrida sem se dar o trabalho de fazer algumas marcações importantes ao longo do texto. Então, se isso é difícil quando você lê um texto, o que dirá quando você tem que traduzir um problema escrito na sua linguagem materna para uma linguagem matemática? Como é que você faz essa transição? Quais são os pontos de importância disso? É isso que eu queria discutir aqui com vocês nesse vídeo, tá bom? Então, primeira coisa é muito importante. Quando você for marcar as informações, é interessante que você marque as informações mais relevantes do problema. Só que quando você está num texto, eventualmente, de literatura, você talvez consiga discernir melhor o que é mais importante naquela questão, naquele texto. Agora, quando você vai para um texto de exatas, acontece de você fazer algumas coisas, fazer algumas marcações além do necessário. Por exemplo, você pega esse texto aqui. Assim, bom, para se tornar sócio de um determinado clube, a mensalidade é de R$ 50. Fala assim, ó, isso aqui deve ser uma informação importante. Deixa eu deixar isso aqui marcado. Hoje esse clube conta com 500 sócios. Bom, é importante saber quantos sócios tem no clube hoje em dia. Aí você vai lá e marca isso também. Um estudo foi feito e descobriu-se que a cada R$ 5, bom, a cada R$ 5 de aumento na mensalidade, 8 pessoas deixarão de ser sócias. Tá bom. Aí vem a questão: qual é o maior faturamento mensal que essas mensalidades podem gerar ao clube? E aí você vai percebendo que você acaba marcando várias informações nesse texto. Então, se você é uma dessas pessoas que já pegou um texto, principalmente de exatas, e começou a grifar tudo isso, quase como se fizesse um retrato de marca-texto, é importante você repensar um pouco essas escolhas e perceber que de repente você vai fazer tomando alguma decisão, marcando alguma coisa que não seja tão vital para a interpretação e resolução do problema. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto de atenção. Bom, então o primeiro ponto de atenção é esse: tomar cuidado para ver se o que você está de fato marcando no texto é relevante a esse ponto para a resolução do exercício. Até pode ser que seja, mas é bom que você tome um certo cuidado, tá bom? E um bom sinal disso é você dar uma olhada para ver como é que ficou a cor da página que você acabou de pintar. Segunda dica importante, gente. Assim, a chance de você ler uma vez e de cara já ficar tudo esclarecido é muito pequena. É muito comum você ter que fazer mais de uma vez a leitura do texto. Então, não se assuste se você tiver que fazer a leitura em mais de um momento, tá bom? Então, eu li para vocês a questão, a gente vai ler de novo isso e vai resolver a questão inteira entendendo todos esses pormenores. Então, volta comigo aqui para o texto. Então, a gente já leu o texto uma vez, a gente pode seguir aqui e dizer o seguinte: bom, para se tornar sócio, então, tem uma mensalidade no clube que é de R$ 50. Essa é a mensalidade. Hoje esse clube tem 500 sócios. Tá bom. Hoje tem 500 sócios nisto. E aí no estudo foi descoberto que a cada R$ 5 de aumento na mensalidade, 8 pessoas deixam de ser sócias. Mas tá bom. Então, eu sei qual é a mensalidade atual e eu sei o número de sócios atualmente. Eu sei o impacto que o aumento na mensalidade vai ter no número de sócios. Como é que eu faço para calcular o faturamento mensal disso? Aí você fala assim, bom, entendi o que é chave no problema. Li mais de uma vez o exercício. Bom, marquei o que é chave no exercício. Li mais de uma vez o exercício. Qual é o próximo ponto? Você fala assim, olha, às vezes pode ser que você não consiga entender diretamente o que está acontecendo no exercício. Então, o que você faz? Utilize alguns exemplos numéricos. Você fala assim, como assim utilizar exemplos numéricos? Pega a situação que você está trabalhando e faz alguns casos para entender o que está se passando. Você fala assim, como assim? Ué, vamos aqui de repente deixar claro algumas coisas para a gente. Por exemplo, sabemos que quando a mensalidade é de R$ 50, a quantidade de sócios é igual a 500. E no estudo a gente descobriu que a cada R$ 5 de aumento da mensalidade,
8 pessoas deixam de ser sócias, ou seja, se a mensalidade for para R$ 55, a quantidade de sócios passa a ser quanto? 492. Bom, mas deve significar também que se a mensalidade fosse R$ 45, ou seja, se eu diminuísse a mensalidade em R$ 5, o número de sócios aumentaria em 8, né? Então iria para 508. Então a gente começa a fazer isso para entender o problema. Fazer, tá bom, eu tenho aqui uma base de comparação entre a mensalidade e a quantidade de sócios. E a pergunta é sobre o faturamento. Como é que eu calculo o faturamento? Eu vou calcular o faturamento multiplicando as duas coisas. Ou seja, esse faturamento, se fosse R$ 50, seriam 500 pessoas. Eu faço esse produto e chego no faturamento desse clube, que seria, só pelas mensalidades, num total de R$ 25 mil. E eu acredito que quando você faça isso, com esses valores que você começou a atribuir para entender o problema, a coisa fique mais fácil. Se você pegar aqueles R$ 55 e multiplicar pelas 492 pessoas, você vai chegar num total de 27.060 reais. Por outro lado, quando você pegar os R$ 45 e multiplicar por 508, você vai chegar em R$ 22.860. Né? R$ 22.860. Entendi as partes mais importantes da questão. Li mais de uma vez o exercício para conseguir fazer essa decisão. Aí eu peguei alguns casos para tentar entender o que se passava. Bom, agora o que a gente faz? Vamos tentar, então, fazer isso que fizemos com letras. E aqui, na verdade, que vem o maior saldo quando a gente fala de modelagem. Tá bom? Isso aqui você poderia estar muito bem lendo alguma demonstração de teorema, então é isso. Leu ali, poxa, marca algumas coisas importantes, faz alguns rabiscos com alguns números atribuídos por você para tentar entender o que aconteceu. E feito isso, a coisa deve sair de maneira mais simples. Tá bom? E agora a gente vai, então, para, de fato, a resolução do exercício. Tá? Então, eu resolvo com vocês o exercício, mas isso no próximo vídeo. Rapaziada, até lá!